vamos começar, já são 7h11. Quem for chegando depois vai poder assistir, né? A aula vai ficar gravada. Muito boa noite mais uma vez. Esse encontro é do nosso grupo de apoio, o Phoenix Life, onde acolhemos vítimas de abuso sexual e violência doméstica. Esse é o nosso primeiro encontro do ano e temos aí muitos projetos, muita coisa boa já acontecendo. A Angelita está sempre trazendo o nosso devocional diário e vai vir muita novidade aí no grupo. Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso professor Peterson. Peterson, por favor, se apresente e pode começar, tá bom? E caso que vocês tenham qualquer dúvida, podem depois perguntar ao professor. O professor vai dar a aula inteira, tá bom? Essa palestra inteira. Depois ele vai abrir para as perguntas. Por quê? Estamos gravando, aquelas pessoas que não puderem comparecer aqui hoje, elas vão poder ver depois. E como é um tema bem delicado, para que ninguém venha se expor na gravação, então a gente vai fazer a aula inteira, depois eu vou parar a gravação e abrir para perguntas, tá bom? Peterson, é com você. Ok, então boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco esse tema, que entendo que ele é muito relevante, sempre foi, né, não deixa de ser agora. E eu já quero apresentar para vocês um pouquinho do que a gente vai falar, tá? Vou me apresentar, vai os objetivos, as nossas expectativas, né, fazendo uma revisão breve sobre o que seria dependência emocional, falar um pouco sobre a superação, como usar algumas coisas simples e práticas para que a gente possa evoluir nesse quadro, né, sair, às vezes, de uma situação desconfortável. E aí a gente vai para a conclusão e abre para conversas, algumas ideias, contribuições de vocês, tá? Então, meu nome é Peterson, né, como foi apresentado, sou psicólogo, tenho especialização em gestão de pessoas, minha experiência também no Brasil em clínica, eu dei aula também na universidade, então é um pouco da minha rotina fazer o hoje aqui, né? E eu dava aula para o curso de psicologia também, mas a área mais técnica, né? E qual é o objetivo hoje que eu preparei hoje, né? Um pouco dar para vocês algumas informações que eu entendo que sejam relevantes para esse tipo de circunstâncias que a gente acaba passando e vivendo em alguns momentos da nossa vida, né? Em todos, acredito que essa aula, essa palestra, ela sirva para qualquer pessoa que em algum momento se encontra mais próximo a esse quadro ou mais distante, né? Mas que já tenha passado por algumas circunstâncias. E também serve para, em título de informação, para dar suporte. E a informação ela é muito relevante nos nossos dias. Então, quanto mais informação a gente tem sobre as coisas que nos afetam e afetam as pessoas que nos cercam, é bastante importante. O ponto de expectativas. Então, as expectativas, a gente não quero alinhar com vocês que não seria uma aula técnica, em que eu expor aspectos muito teóricos, no sentido de testes, algo nesse sentido, de pesquisas aprofundadas, né? Até porque esse tema ele tem oportunidades mais encontros em cada aspecto de sua vida para fazer vários desdobramentos. Então, se fôssemos para falar tudo sobre tudo, seria impossível, né? Então, é uma notícia, basicamente, do tema, e um ponto aí muito focado na reflexão e a tomada de decisão, que é fundamental, tá? A gente vai falar sobre a teoria também, né? E avançando, vocês vão acompanhando. Tá bom, gente? Vamos lá. Olha, embora eu quisesse ser muito mais complicado, fazer dessa definição mais complicada do que ela é impossível. A dependência emocional ela se define já no título, né, que seria realmente a dependência, né, de emoções a partir de uma outra pessoa. Eu diria Freud, né, sofrer no outro.
E esse aspecto eu gostaria de falar para vocês o seguinte: existem formas de identificar, né, entender e principalmente de alinharmos que é um padrão de comportamento, é um padrão e não necessariamente ele é fim do que a pessoa ela é em si uma dependente. Não, é um padrão que ele pode ser alterado uma vez que compreendido, e a pessoa pode usar esse termo que é não pejorativo de forma alguma, mas se liberte dessa condição, né, e ter uma vida mais feliz. Então, a dependência emocional se resume no conceito mesmo de dependência das emoções a partir do outro. Né? A definição, quando nossa felicidade, autoestima e bem-estar dependem excessivamente de outra pessoa. Essa palavra excessivamente, ela é relativa, né? A gente pode discutir sobre o que seria excessivo, mas em psicologia, em patologia, a gente sempre entende que é prejudicial a você, no sentido de que te impossibilita de fazer atividades sociais, de relacionamentos, que prejudicam no seu trabalho, que prejudica os seus objetivos. Isso daí já pode ser considerado como um ponto de atenção para uma aproximação que é patológica. Tá? Então, é importante a gente ter felicidade no convívio com as outras pessoas? Obviamente. Né? Quem tem filho sabe quanto é agradável, né, ter o filho presente, dar um abraço no filho, fazer coisas, às vezes até sacrifícios pela família, mas quando isso é uma coisa excessiva, que ultrapassa até mesmo, você acaba fazendo coisas que a outra pessoa precisa fazer por ela, isso pode ser considerado já um problema. Né? Então, existe um apego saudável versus a dependência. Então, a gente não pode dizer que amar as pessoas e fazer coisas por elas, se movimentar em direção a elas é errado. Né? O problema não seria esse ponto. Né? A gente vai expandir um pouco mais qual seria. Então, a dependência emocional cria um desequilíbrio nas relações, tornando-se um ciclo de fragilidade emocional. O dependente emocional, ele sempre está no lado mais frágil, né? E como se fosse uma pessoa que está sofrendo um afogamento. Ela usa o outro como uma boia, que ela, por todos os esforços que ela tem, ela busca esse apoio, né, como se fosse uma salvadora ou um salvador. Então, a gente pode perceber muito isso em relações amorosas, mas não só. Né, a gente pode também identificar isso em outras relações, né, de dependência. Então, o ponto central aqui é o desequilíbrio. Né? Existe, por exemplo, uma relação em que existe um equilíbrio entre as duas partes, elas se mutuamente contribuem uma com a outra. Né? Então, você vai dar um apoio, às vezes você vai dar um passo mais próximo, ajudar a determinada pessoa, ou essa pessoa da mesma forma um pouco. E isso está relacionado ao carinho, ao afeto que é natural nas relações humanas. O ponto aqui é o desequilíbrio, que só uma pessoa ela se esforça, ela tira, às vezes dela, ela submerge todos os seus propósitos em função de uma outra pessoa, e isso não é bom nem para a pessoa que está nessa posição, também não é boa para a pessoa que está do outro lado. As causas. Então, as causas podem ser variadas, né, inúmeras, mas eu levantei alguns pontos aqui que são bastante interessantes. A infância e relações familiares. Tá? Influência nos vínculos familiares e experiências de validação omnidirigente. Perceba que o nosso aprendizado ele parte da experiência. Tá? Daquilo que a gente vive, daquilo que a gente ouve e cria como uma verdade absoluta por muitas vezes. E essas crenças, essas verdades, isso que a gente aprende a partir desses traumas, da relação principalmente na primeira infância, na adolescência, elas, se não compreendidas, elas fazem como um modelo mental. E a partir de então, você repete padrões com base naquele aprendizado que você fez. Né? Posso dar um exemplo aqui?
Eu mesmo, como abrindo aqui a minha vida, sou bem tranquilo quanto a isso, mesmo como psicólogo, eu senti que eu passei por esse momento de dependência, né, em algumas situações, em função do abandono do meu pai, né? Então, eu fiz aí já na faculdade de psicologia, já em processo de terapia, em que quando meu pai deixa a família com 9 anos, então eu tinha 9 anos, tá? Ele tinha uma rotina de sempre buscá-lo, né? Ir atrás, procurar, saber dele, e não o contrário. E esse padrão ele acabou se repetindo para amizade, ele acabou se repetindo para relacionamentos, né, em que o esforço e até uma relação espiritual você acaba fazendo uma projeção, né, consagrada, uma necessidade de você provar o seu valor constantemente em função de uma experiência negativa que você não tinha suporte, capacidade intelectual, emocional para compreender quando estava acontecendo. Então, esse abandono ele faz com que as relações elas tenham esses efeitos ao decorrer da passagem do tempo. Então, é importante a gente entender que isso é. Agora, tem outros casos, por exemplo, de pessoas que, ainda que tenham a presença de pais, a presença de mãe, mas tem uma presença negligenciada, uma presença não afetuosa, por vezes só cumprindo o papel social de arcar com despesas, né, com honrar compromissos em termos financeiros, mas aquela pessoa, que pai ou mãe, não tem o afeto, né, dedicado, o afeto disponível para essas crianças, para essas pessoas, e isso traz um impacto, né, no sentido de aprendizado e de vivência, que faz com que essas pessoas levem para a vida adulta sequelas. Então, eu sugeriria para qualquer pessoa que pudesse fazer um processo terapêutico, no começo da fase de adolescência para adulta, para se conhecer, para entender um pouco mais sobre até o seu histórico de vida. Isso favoreceria de uma forma muito importante a relações futuras, né? A relação com outras pessoas, e até a performance profissional, carreira, etc. Né? Rejeição, abandono, abuso emocional, são crenças, né, como eu já falei, que não somos capazes de lidar sozinhos. A baixa autoestima, um ponto que a gente vai tratar um pouco à frente, busca constante de validação externa devido à falta de confiança em si mesmo. Basta a gente pensar, talvez vocês tenham passado por isso, talvez não, em relacionamentos ou quando criança, ou em qualquer outro ambiente, por exemplo, na escola, em que você foi exposto, né, palavras saíram do sentido de você não é capaz de fazer isso sozinho, você não consegue, você precisa de ajuda, e está tudo certo, todos nós precisamos de ajuda. Mas, às vezes, essa verdade ela se torna tão onipotente que a gente entende sempre depender das outras pessoas. Né? E não co-criar com as outras pessoas, mas tem que depender dela. Isso daí é prejudicial a nós mesmos. Afasta um pouco do que a gente realmente é ou gostaria de ser. Sinais de dependência. Medo constante de rejeição e abandono. Eu dei um exemplo ali sobre abandono, então essa questão ela pode voltar, né, como um reflexo de uma experiência que a pessoa, algum sinal de afastamento, ela imagina, de forma até inconsciente, ela sente que isso pode repetir, né, e ela busca incansavelmente evitar que isso aconteça. A dificuldade de tomar decisões sozinho. Aqui é um ponto interessante, gente, porque esse tema, inclusive, ele não pode ser copiado e colado, né? A gente tem que fazer muita reflexão sobre esse ponto. A dificuldade de tomar decisão sozinhos, tem decisões que nós precisamos tomar e só nós tomamos. Não tem outra pessoa que faça isso. Mas isso não é impeditivo de nós pedirmos opiniões, né? Buscarmos ajuda de pessoas mais experientes. Esse não é o ponto. O ponto é quando você se limita a tomar qualquer decisão
com base sempre na aprovação do outro, o que Beltrano, fulano pensará sobre a decisão, e não no sentido de você procurar uma opinião consultiva, né? Uma opinião de contribuição. Então, essa é uma sutil diferença em que a gente precisa deixar claro para nós não nos fecharmos também e falar, não, agora eu tomo toda a decisão da minha vida sozinho, não devo nada satisfazer para ninguém, e o ponto aqui é realmente fazer esse equilíbrio, né? A falta de confiança nas próprias capacidades. Lembre sempre, gente, que eu estou falando de coisas que estão relacionadas a aprendizado, né? Desde primeira infância, adolescência, relações passadas, em que a gente imputou nós às vezes um erro, um problema específico, um ponto que foi tão emocionalmente traumático e faz com que você repita instantaneamente esses padrões. Então, a falta de confiança nas próprias capacidades. Uma vez que você foi mal em um teste, em uma prova, né? Ou que você terminou um relacionamento que você gostava de uma pessoa, inúmeros exemplos aqui, causas, mas o que você faz com que você duvide da sua capacidade? Afinal, por que isso aconteceu? Porque eu não sou bom o suficiente. Porque eu precisaria ser melhor. E às vezes você ouve muito. Vou melhorar. Então, tudo bem, a gente precisa sempre evoluir. Mas isso não deve ser uma informação que faça com que a gente regrida. Pelo contrário, deve ser uma informação que faça com que as pessoas elas progridam, né? E queiram realmente se desenvolver. Relações desequilibradas e tóxicas. Então, imagina uma pessoa que está nesse quadro e encontrou uma boia, né, um salva-vida, e agora ela não imagina ela reconstruir uma condição benéfica a ela, ela só enxerga aquilo como ponto de socorro. E eu não quero aqui entrar em polêmica, mas, obviamente, a gente pode fazer também um aprofundamento, uma reflexão religiosa. As pessoas, às vezes, elas estão presas, né, a alguns dogmas, algumas regras, e estão vivendo uma vida que beira até ao perigo à vida, e essas pessoas não têm força, não têm a compreensão que aquilo está sendo tóxico para ela, e ainda que algumas regras que são genéricas, elas não devem se aplicar a essa pessoa, né? Para ser mais específico aqui, direto, né? Que apanha do marido, que é ofendida, que é ofendida emocionalmente, ela precisa entender que ela precisa se livrar disso, né? Isso não faço apologia a divórcio ou separação, é o ponto, né? Mas e a gente, eu não faço também só exemplo de mulheres, tem números menores de homens que passam por isso, mas a grande maioria da nossa sociedade não são mulheres. Então, essas relações, elas têm que realmente ser benéficas. Por isso, o momento do conhecimento, né, da aproximação, ela tem que ser analítica. Justamente ao contrário, as relações se iniciam muito mais pelas emoções, né, por uma questão de afeto e não muito racional. Muito de análise de como que essa pessoa de como que ela trata as outras pessoas. Comportamentos obsessivos ou de controle excessivos. Eu não sei se vocês me perguntaram agora, né? Se vocês já tiveram ciúme excessivo ou vocês já conviveram com pessoas que eram extremamente possessivas. E deve ser. Como já passou por uma experiência não tão, às vezes, grave, mas próxima, não é muito bom isso. Porque você se sente controlado, né? Se sente prisioneiro, e você deixa aproveitar de fazer tantas coisas que você gostaria de fazer em função simplesmente de um problema que não é seu, é da outra pessoa. Porque a falta de confiança, em grande maioria, está relacionada à falta de confiança da pessoa nela mesma, né? A autoestima dela, em que ela projeta, e às vezes o caráter dela, que ela projeta em você, ou assim, a gente também na pessoa, fazendo com que ela fique refém, né? Ou a gente fique refém das desconfianças. Isso tudo está relacionado a uma dependência das emoções, uma necessidade de validação, uma necessidade de entender que eu sou suficiente, ou que a pessoa é suficiente,
E só existe eu nesse mundo, né, capaz de trazer felicidade para ela, né? Então, aqui, você precisa de alguém para ser feliz. Isso em músicas, né? Não vou falar o gênero de música que aparece muito, mas em algumas músicas aparece muito essa sofrência, né? Essa questão do outro ser tudo. E tudo que a gente ouve, olha que interessante, né? Que a gente ouve, ele começa a criar verdade na nossa vida e padrões que a gente começa a repetir com base do nosso contexto, com base do nosso cotidiano, com base dessas diferenças. Tá? Tem cuidado aí, tá? Fatores psicológicos. Tá? Agora, sim, autoestima, né, baixa autoestima, dificuldade em reconhecer como valioso. Isso é um ponto bastante delicado, né? Porque a gente precisa ter bastante empatia, né? Se você está de um lado ou do outro, mas é um fato, né? Isso é muito relevante. Então, a pessoa com baixa autoestima, por um término de um relacionamento passado, às vezes por um relacionamento atual, por simplesmente um avanço, alguma expectativa, essa pessoa ela tende a se compreender como menos valioso do que realmente ela é. Isso daí faz também trazer sofrimento para ambas as partes. Não necessário para ambas as partes, mas para quem se sente menos valioso, com certeza. Ok? Estão me acompanhando? Certo? Insegurança emocional, medo de não ser suficiente para os outros. Entenda que existe uma sutil diferença entre eu entender o meu valor, aquilo que eu tenho como entrega, daquilo que eu pretendo ser, daquilo que eu me defino como pessoa, e aquilo que as expectativas, é a idealização do outro que está na outra ponta. Né? Tem pessoas que elas estão em outra ponta com uma idealização muito, pode dizer, muito, mas assim, desproporcional à capacidade que você gostaria até de entregar. Seja, seja de tempo, disposição, seja inúmeros fatores, mas existe uma diferença entre que a pessoa idealiza e que você consegue e é saudável para você. Porque aí o ponto começa a ser perigoso quando existe uma idealização da outra parte e você busca incansavelmente atender essa idealização. Que só está na cabeça dela e, por vezes, isso vai se alterando e você vai precisar ficar adivinhando, buscando e se adaptando a esses gostos e vai ficar esse fluxo aí, esse looping de dependência. Tá? E experiências de rejeição, traumas, né, eu mencionei, relacionados à infância e relacionamentos passados. Então, uma vez que tive um relacionamento tóxico, complicado, e eu não fui tratado desse relacionamento, pode ser prejudicial para o próximo. Tá? Então, como experiência clínica, um psicólogo clínico, eu já vi casos em que tive que falar para o paciente, você não terminou um relacionamento. Você continua ainda casado com a sua primeira esposa, porque agora você está vivendo com uma outra pessoa. Você está projetando e você está atualizando todas as suas demandas que você já existia no primeiro relacionamento, agora. Então, ou seja, tem uma pessoa que está pagando, às vezes caro, por uma coisa que ela não fez. Né? Não sei se você já ouviu aquela frase. Não, agora vai ser diferente. Vou namorar com uma pessoa, mas agora vai ser do meu jeito, vai ser diferente. Vou falar tudo o que eu preciso falar, vou alinhar tudo que eu preciso alinhar. Perceba que é uma demanda que vem do passado. Talvez nem precisa fazer esse alinhamento. Eu não sei se eu estou sendo muito genérico, estão acompanhando. Eu estou procurando expandir para buscar reflexão, né, se vocês possam se adaptar ou enxergar algum exemplo mais no dia a dia. Mas perceba que então, esses traumas do passado eles fazem com que você prejudique outra pessoa. Então, o exemplo de um paciente precisa terminar com a sua ex-namorada.
Mas eu terminei, falei, sim, mas agora você precisa terminar realmente, desligar, né, fazer com que esses traumas, eles virem aprendizados, você busque sentido nisso, para você entrar nessa relação nova aqui, com uma expectativa, obviamente com experiência, né, aprendizados, mas que essa pessoa, ela não seja punida por uma coisa que ela nunca fez, talvez não tá lá. Ok. Seguindo, padrões familiares são relações de dependência, pais, controladores ou ausentes, que é muito, muito interessante. Né? Às vezes você acredita que um pai presente, ele é tudo, né? Ou um pai ausente, ele é nada. Isso é bem relativo. Né? Então, um pai presente, mas controlador, que exige, que cobra, que é tóxico, é aversivo, que faz com que você performe 100% e nunca é o suficiente, cria em você a necessidade sempre de agradar o outro. Sempre de agradar, de agradar, de agradar, de agradar. Então, precisa ser trabalhado isso também. Isso a gente está falando de controle, não estou falando de um pai afetivo, um pai que dá autonomia, porque o importante da relação familiar aqui, segundo psicologia e estudos, é a autonomia. A pessoa ela precisa começar a andar pelas próprias pernas. É assim como no sentido biológico, em que uma criança ela nasce e ela precisa evoluir, caminhar, correr, etc. Assim também na questão emocional. Ela não tem a capacidade de tomar determinadas decisões, mas ela vai amadurecendo e ela precisa assumir responsabilidade, etc. Então, essa liberdade controlada, entre aspas, né, ela é fundamental para o desenvolvimento saudável da questão psicológica de uma criança. Né? Então, se você, por exemplo, foi muito controlado, foi muito exigido, foi muito, né, cobrado, você pode, sim, desenvolver a necessidade de fazer isso sempre. Então, no seu trabalho, né? E da mesma forma, a ausência. Né? A ausência ela pode acarretar, e eu estou falando sempre que pode, gente, que não é necessariamente uma pessoa desenvolva, mas são fatores, né, importantes. A ausência pode fazer você sempre a busca, né, a busca, a falta. Né? Então, a psicanálise vai a falta. Exemplos adultos que crescem ouvindo frases como você nunca vai conseguir sozinho. Eu não ouvi essas frases, mas eu sei que pais têm essa coragem. Falar que você nunca vai conseguir sozinho, você nunca vai ser ninguém na vida. Você sempre vai depender de mim. Sempre. Isso é uma questão tão grave que pode fazer a pessoa sempre precisar de marido. Se realizar. Petros, o teu som está sumindo um pouquinho. Eu acho que pode ser uma questão de internet. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? E vocês vão me dando feedback, tá? Pode ser uma questão de oscilação da internet. Tá bom? Show. Influências culturais e sociais. Então, mensagens como você precisa de alguém para ser feliz, né? Esse já falei nos músicas. Então, você vê no Dia dos Namorados uma pessoa namorando. Poxa, por que eu não consigo? Né? E aí você pode, a partir disso, tomar uma decisão que você não tomaria, né? Tudo com uma influência externa, que às vezes você não está preparado naquele momento. Né? Você precisa, né, conhecer você mesmo um pouco mais, né, curar de algumas coisas para, assim, dar o segundo passo. Nas relações, então, impactos da dependência emocional nas relações, desequilíbrio de poder, uma pessoa dá tudo enquanto a outra assume o controle, né? Esse é um desenho, talvez, muito, seria uma marionete, né? Em que a pessoa faz tudo controlada pela outra e ela não percebe. Ciúmes excessivos e possessividade, né? Então, aonde se vai, GPS, guarda-costa, todos os níveis de, né? Stalkear rede social, celular. Eu acho que aí, né, a gente não pode generalizar, cada relacionamento ele tem seus acordos, né? Então, a pessoa pode usar a rede social da outra, não sendo tóxico, né?
mas às vezes ela é com o intuito de sempre você estar numa posição de alguém que pode estar fazendo alguma coisa errada e isso é desagradável. Né? Sempre na dúvida, sempre na incerteza, sempre assim, a necessidade de fechar todas as possibilidades, perceba que isso daí é prejudicial. Tá? Ansiedade constante, episódios depressivos associados à frustração. Então, uma vez que eu tenho uma expectativa de que eu não consigo fazer as coisas, aí eu já vou com uma energia diminuída para fazer determinada ação. E se essa energia já não for o suficiente, eu ter um fracasso naquele momento, a frustração ela já valida aquilo que eu pensei antes. Né? Enquanto tem pessoas que vão tentar alguma coisa várias vezes, um emprego várias vezes, um projeto várias vezes, tem alguma pessoa que na primeira vez ela já vai desacreditando por todo o histórico dela, e quando uma negativa se apresenta, ela valida aquilo, criando mais um problema. Né? Ansiedade constante, tá? Já falar sobre isso. Na vida pessoal, dificuldade em tomar decisões, abandono de sonhos e objetivos pessoais para agradar o outro. Esse aqui é um ponto, gente, que talvez seja o mais grave. Do meu ponto de vista, porque imagina que você tem sonhos, né? Uma pessoa tem sonhos, tem planos, e ela, no meio do caminho, se depara com uma situação de que o outro é tudo para ela, a vida do outro é muito mais importante, os propósitos dos outros são mais importantes, ela acaba se anulando, né? e, e aí, vejam que interessante, aí você pode entrar num fluxo de felicidade, não somente pela relação que está tóxica com base em tudo que eu já falei, mas porque você não está indo em direção ao que realmente você gostaria de fazer na tua vida pessoal, na tua vida profissional, desde morar em algum lugar especificamente, que aí você encontra uma pessoa que não gostaria de fazer isso, não gostaria de trabalhar com em hospitais, e isso precisa de trabalho em turno, mas a pessoa não, então se deixa uma carreira que você poderia ser muito feliz. Então, várias assim, exemplos aí a gente poderia pensar sobre isso, só com o fato de você fazer uma pergunta, tá? Isso daqui é meu desejo, ou isso daqui é uma ação que eu estou executando para atender o desejo de outra pessoa, né? Então, é uma coisa bastante grave. Por que que eu falo? Porque a nossa vida passa, né, gente? A nossa vida aqui na Terra ela é um sopro. E a gente precisa realmente fazer esse questionamento. Será que eu estou seguindo o que realmente eu gostaria? Né? Agora, a parte que é mais legal, interessante também, né, desse ponto, é como superar a dependência emocional. O primeiro ponto é reconhecer o problema. Então, é muito fácil a gente olhar para esse quadro, estou falando até por mim, olhar para esse quadro e projetar e simplesmente entender que faz parte de uma realidade do vizinho, né, de uma realidade de alguém que eu conheço, e não fazer um aprofundamento e entender se eu não estou no fluxo e me coloca nessa situação. Né? E, às vezes é sutil, mas é o início. Né? Às vezes não, um problema de dependência emocional não surge de uma forma muito abrupta, mas ela vai crescente, né? Então, esses sinais em que a gente já falou é importante para analisar esse relacionamento, essa condição, né? E entenda que é um relacionamento não só para com o outro, mas principalmente um relacionamento entre você e você mesmo. Tá? Essa é uma responsabilidade que nós não conseguimos, não devemos terceirizar para o outro. Embora seja doloroso, duríssimo, é uma decisão que só com base nessas informações que eu tenho, com base. Então, a gente precisa, nesse ponto, embora a gente, algumas vezes na nossa vida, a gente sim seja vítima, né? Eu entendo, mas a gente precisa tentar sentar na cadeira de tomar autonomia da nossa vida e sair dessa condição o mais rápido possível para
para não recorrer nesse caminho, né? Vamos lá, eu tenho uma frase que é bem radical, mas eu concordo em partes. Que é assim, como uma pessoa mente para você, a primeira vez é erro dela, a segunda vez é erro seu. Você voltar a acreditar. Eu acho que é um pouco radical, né? Porque as pessoas elas erram e aprendem, né? Mudam. Mas tem circunstâncias que realmente não pode dar essa oportunidade. Pode correr o risco de ser muito danoso à nossa condição física, psicológica, futura, né? Então, reconheço o problema. Reflexão. Quais os aspectos da minha vida dependo de outros para validar? Né? Então, aqui eu volto a dizer, existe uma diferença entre você ter uma opinião construtiva, por exemplo, eu chamar a Andréia e André, estou com um plano, o que você acha? Ela vai dar a sugestão dela, né? Ou até mesmo a família, o esposo, o que você acha? Isso é um plano, essa é uma estratégia familiar, etc. Ou do que você realmente fazer coisas simples da sua vida que não são estratégicas, como comprar uma sandália, como comprar um brinco, como comprar, enfim, se você precisar de uma avaliação da outra pessoa. E aí você não sabe mais o que você gosta. Você sabe que a outra pessoa gosta de você, né? Então, a ferramenta é um diário emocional. Então, o que você pode fazer? Né? Então, listar ali em momentos em que eu não sinto confiança em tomar determinada decisão durante o meu dia. Em que situações que eu senti desconfortável, vai anotando. Aí você vai fazendo uma pergunta para você mesmo, assim, o que é isso? O que eu identifiquei aqui? Por que eu preciso dessa opinião para essa determinação? É relevante? Vai contribuir? Né? E, por vezes, entenda que você, às vezes, está dando uma demanda para uma outra pessoa. E não é a responsabilidade dela. Nem sempre ela deseja. Dar por exemplo, frágil, talvez, né? Mas você pode colocar em outra situação. Vou comprar uma sandália, uma blusa. E, e aí eu necessito urgente falar com uma pessoa para que ela ache de que ela pensa. E, às vezes, a pessoa não está muito interessada nisso. Né? É uma demanda para ela. E não é algo muito importante, né? Você pode comprar outro, pode trocar, mas você não faz aquilo. Você gostaria de fazer, se for para fazer, você tem o desejo de fazer, você ficou super feliz com aquilo, mas não tomou a decisão porque não conseguiu ainda fazer o saneamento, uma coisa que assim. Aí você pode pensar em outras coisas que são diferentes desse. Fortalecer sua autoestima, dica, né? Liste suas conquistas diariamente. Tá aqui, gente, uma coisa bastante importante, está passando uma situação, que é celebrar as conquistas das nossas vítimas, desenvolver autocompaixão. Né? A gente não é forte todo momento, a gente não faz as coisas corretas todos os momentos da nossa vida, a gente não toma as decisões assertivas, a gente não se comunica da forma com que a gente gostaria de fazer coisas. A gente sempre vai errar, sempre vai falhar. E aí, para isso, a gente precisa tirar esse peso de ser a super-heroína, a pessoa que tem que ser exemplo em todo momento, a gente precisa aceitar que eu não estou limitado, está tudo certo. Agora a gente vai aprender e vai entender e dar o foco nas coisas que a gente entende de positivas. Isso aqui é uma coisa muito usada na metodologia de coaching, né? Mudança de pensamentos, etc. Mas, gente, olha só como é interessante. Com o modelo mental, ele é fundamental. Eu combinou, né? Eu posso desejar alguma coisa e está tudo certo. Mas, às vezes, eu não faço eu não coloco na minha cabeça o desejo do que eu preciso. Mas eu penso na falta. Quer ver um exemplo? Imaginamos que eu preciso de um carro para o meu transporte. Então, eu não coloco na minha cabeça constantemente a necessidade de um carro, no sentido de eu quero ter um carro, eu vou comprar um carro, eu vou economizar para comprar um carro, eu vou financiar um carro, eu vou vender um carro, eu vou comprar outro carro. Eu não coloco isso em minha cabeça. O que eu coloco? Ah, eu não tenho carro,
eu não tenho dinheiro, eu sou miserável, eu não consigo. É um exemplo prático de uma coisa, mas se você for levar para as relações, quantas vezes a gente faz isso, né? Nessa questão emocional, você não consegue focar naquilo que você tem de positivo, e você sempre foca naquilo que você não atende da idealização de uma outra pessoa. Aí você fica dando sempre olhando para o que te falta. Isso daí vai contribuir com o quê? Com absolutamente nada. Vai trazer um prejuízo individual. Então, precisa sim. E não existe pessoas perfeitas, e você não é, eu não sou, mas a gente tem que entender as nossas virtudes. Existe um. Agora, abrir um parênteses aqui, ó. Pode até cortar. Existe uma teoria da psicologia que é a psicologia positiva, né? Que ela parte do princípio que você não só precisa tratar aquilo, ou pode tratar aquilo que é problema, mas você pode desenvolver aquilo que é teu ponto forte, né? Você dá foco naquilo que você nasceu para fazer, de repente, aquilo que você é super boa, e você, aquilo que você não sabe fazer, você paga para alguém fazer, porque você vai evoluir, você vai focar naquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que você ama fazer, né? E pode ser cuidar do filho, pode ser ter uma empresa, pode ser qualquer coisa, mas olha, gente, como eu volto nesse tema, centralização do nosso eu, do nosso mundo. Ele tem que ser importante. Se a gente não colocar nós como pessoas importantes na nossa própria vida, a gente está perdendo a nossa vida. Então, marca um X aí. O que eu gosto de fazer, o que eu não estou fazendo que eu gostaria de fazer, que sonho que eu deixei, por que eu estou vivendo uma condição assim. E é isso, e foca nas coisas que você já faz de positivo, que são muito melhores, muito maiores das coisas que a gente faz, que são oportunidades, né, para a gente aprender. Né? Bom, por aí esse tema aqui, ela é muito interessante, e para finalizar, vou dizer assim, por exemplo, Peterson, eu não sou uma pessoa muito organizada. Isso é muito ruim de falar. Eu não sou uma pessoa muito organizada. Mas para isso existem várias ferramentas que possam me ajudar. Né? Então, uma crítica que uma pessoa fala assim, você é muito desorganizado. Eu falo, ok, realmente preciso melhorar. Mas eu sou criativo, né? Eu não considero uma pessoa que tem empatia, né? E às vezes você encontra-me super organizado algumas características que para você é muito fácil, você entende? Então, não que você não possa melhorar, mas tem ferramentas de ter uma organização fluida. E, e você foca naquilo que você é bom e te ajuda bastante, você voltar para o lugar que você merece. E isso, gente, é uma decisão que não cabe a outra pessoa, somente ao teu CPF, somente a você. Tá? Seguindo, desenvolvimento da autonomia, realize atividades sozinho, como ir ao cinema, viajar, né? E eu já fui no cinema, não fui sozinho, fui em restaurante sozinho. Confesso que não foi uma experiência muito legal, né? Mas eu fui, realmente, porque eu tive que ir nos Estados Unidos, não conheci muita gente, queria ir num restaurante brasileiro, eu fui. É sempre bom compartilhar, né? Porque não é medo, né? Mas nada me impediu de eu fazer. Se eu queria fazer, fui feito. Comparando eu com um amigo e eu sozinho, eu preferi com um amigo. Mas eu não tinha um amigo, uma pessoa próxima, disponível, por que eu vou fazer aquilo que eu quero fazer? Bora fazer, né? Cinema não pode ter sozinho, mas a gente precisa desenvolver algumas coisas assim, tá? Estabeleça pequenos objetivos semanais para conquistar de forma independente. A gente não precisa sair daqui e ser o extraordinário, né? E lançar uma mentoria sobre. Não precisa. Mas a gente pode fazer, né, cheque aí e evoluir algumas coisas que vocês vão ver como é bom. Né? Redefina suas relações, então, comunicação clara, aprenda a expressar suas necessidades sem medo. Aqui, gente, eu vou abrir mais um parênteses aqui que vocês possam buscar, eu sou apaixonado por isso. É comunicação não violenta, tá? Mas aí, dá uma olhada, vê um react no YouTube sobre o que seria isso. Porque a comunicação clara, aprenda a se expressar suas necessidades sem medo,
ela passa muito por a gente se libertar e poder dizer um não de uma forma muito bem colocada e até o outro lado possa compreender. Então, um tema aí para estudar. Então, sugestões para os próximos contos. Exemplo, eu preciso de tempo para cuidar de mim mesmo. Isso não significa que eu não me importo com você. Puxa, essa frase aqui para quem ouve causa várias dúvidas. Mas se a gente tem essa certeza, e é bom você voltar para essa relação frente, né? Então, a gente precisa, às vezes, não quer ficar sozinho. Sei vocês, quem gosta às vezes, de ficar sozinho. Ah, sim, só você e você. Ali com as suas coisas, com a sua casa, com deitados na cama, ficar um ócio produtivo. Aqui, gente, vou pedir para vocês fazerem o seguinte: se vocês quiserem, obviamente, vocês printarem essa tela, ou copiarem, para vocês fazerem esse exercício aí para amanhã, para depois, se vocês se sentirem motivação mais, eu incentivo que vocês façam esse exercício. A carta para mim mesmo. Escreva uma carta de apoio para você mesmo, como se para você mesmo, como se fosse para um amigo querido, né? Uma pessoa que se ama muito, que você gosta muito, e faça uma carta para você, demonstrando as suas características, os seus valores. Tá? Mas por que isso, Pedro? E ler semanalmente, tá? Por que isso? Porque a gente precisa resgatar aquilo que a gente é, que a gente sabe quem a gente é, e abandonar os julgamentos externos com base naquilo que as pessoas pensam que a gente é, com um recorte da nossa vida. Elas têm um recorte da nossa vida e elas, às vezes, dominam com uma opinião. Então, você precisa listar suas características, suas qualidades, e, a partir disso, vocês vão perceber o seguinte: não é mascarar o que a gente negar o que a gente precisa melhorar, não é esse o ponto. É você partir desse pressuposto de que você é uma pessoa que tem seu valor e que você precisa se posicionar como uma pessoa que tem valor. Se a gente não conseguir se posicionar como uma pessoa que tem valor, ninguém vai fazer isso por aí. Se, por exemplo, se você tem um amigo que você gosta muito e você não conseguir discordar desse amigo, ser sincero para ele, falar, não concordo com esse ponto. Aí você pode estar correndo o risco de se estar vivendo na cidade agradável. Eu tenho uma regra comigo, assim, né? Essa é a minha regra. Tem guerras que não vale a pena guerrear. Já diz o provérbio, né? Povo, você é. Tem regras que não precisa, mas tem coisas que são elementares, assim, que você precisa expressar, se posicionar dentro da sua opinião, e isso não deve doer para nós, não. Então, essa é uma tarefa. Segunda tarefa, roda de limites. Simule situações de dependência emocional. Você quer para fazer aqui, tá? Mas a gente vai. Não vamos fazer isso, não é? Vamos fazer o seguinte. Você precisa pensar situações na sua vida, situações que, na sua vida que você que você percebe que você está sendo dependente, ou que você está provocando uma pessoa ser dependente de você emocionalmente. Né? Vai fazer essa reflexão, esses sinais. Você vai começar. Porque isso daí, gente, gera aprendizado. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa de foco, ser intencional. Parar tudo, opa, deixa eu sentar, deixa eu olhar, refletir e colocar em ação. Né? Senão você vai correndo. E isso aqui, por exemplo, que eu falei para vocês, amanhã vocês vão esquecer. Mas coloque em prática, que tem outro que pode ser assim, libertador. E a conclusão, né? Então, recapitulação. Dependência emocional é um padrão, não é uma sentença. É muito importante. Posso mudar, posso evoluir, obviamente. É possível resgatar sua independência emocional e viver relacionamentos saudáveis. É preciso, gente, se relacionar. Se nós não conseguimos se relacionar com as pessoas também, não é uma coisa muito boa. Né? A gente achar que eu sou suficiente em mim mesmo, não é uma coisa muito boa. Às vezes eu só estou me defendendo, né? Só estou demonstrando que realmente eu não estou curado. Enfim. Por quê? Porque a gente é um ser social. Né? Uma pessoa que está presa numa cadeia sem falar com ninguém, ela adoece.
Isso não precisa ir muito longe, isso é científico, isso é provadíssimo. Não precisa das pessoas. Não é necessário que uma pessoa precisa casar, não é esse o ponto. Mas relacionamento é importante, tá? E mensagem final. Você não é metade de ninguém. Eu preciso achar minha cara metade. A tampa da minha panela. É aquela coisa, né? A gente ouve, né? Você é um ser completo e que merece amor, respeito e autonomia. As suas decisões, elas passam por quem você é. Sugestão que eu passei para vocês. Comunicação não violenta, buscar uma questão do autoconhecimento, né? Autoconhecimento. A terapia, ela é fundamental, o processo terapêutico, ela é fundamental, porque tem perguntas que você vai ouvir do teu terapeuta que você não tem coragem de fazer para você mesmo. Tem verdades que você pode interpretações a partir do que ele está percebendo que você não consegue enxergar, né? Mas não é só isso, né? Tem várias outras coisas que eu já mencionei aqui que podem ser importantes. Mas a questão técnica é muito relevante, tá? Fazer uma análise, por exemplo, do contexto familiar, de como que a sua família se comportou durante muitos anos, você vai entender um pouquinho de que aquele contexto contribuiu para você. E uma frase que eu vi há pouco tempo, é um clichê, eu não sei quem é o autor da frase, que não falaria, mas é a seguinte: a tua origem, grave isso, a tua origem não define o seu destino. Então, a gente precisa se libertar daquilo que nos passaram, para a gente encontrar realmente o nosso eu, né? E a partir desse equilíbrio, ter a gente mesmo e ser feliz, não necessariamente. Não necessariamente. Ser feliz não precisando ser metade do que. Tá? A gente é feliz. E aí a gente feliz encontra outra pessoa feliz, e aí tudo não são tóxicas. As pessoas desenvolvem relações de confiança, de amor, de afeto equilibrado, de ajuda mútua. Isso é possível. Né? Não é uma coisa. Tem que ser intencional. Tá? Ok, gente? Então, tem que ser uma. Obrigado por vocês estarem tão quietinhos, né? Ouvindo. E aí, o que se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação ao tema que eu abordei, se vocês quiserem dar algum exemplo de alguma coisa que vocês sentirem à vontade, a Andréia permitir. Se vocês quiserem, né, abrir e falar, isso fala comigo, acho que isso faz sentido, eu vivi nisso. Eu conheço uma pessoa que foi assim, não dá nome, né, só se for você mesmo, que isso pode também me ajudar a todos nós, né, esse tema realmente é relevante, como eu imaginei que é.